Fala, minha rapaziadinha, beleza? Mano, vídeozão novo no canal, manhwa novo, espero que vocês gostem. Já vai deixando o like aí porque o vídeo tá brabo. Se inscreve no canal também, óbvio, não vou obrigar ninguém. Tamo junto, é nóis, fica com o vídeo aí. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve aí, na moral. Valeu! Esse garoto era um catador de latinhas. Seu nome era Cookie, e ele nasceu sem magia. Por causa disso, perdeu a garota que amava e era constantemente humilhado pelos nobres. Nesse mundo, a magia é reverenciada e apenas magos são respeitados. Mas quando o fim do mundo chegou, Cookie despertou uma habilidade absurda. Ele pode treinar por anos dentro da própria mente sem que um único segundo passe na realidade. Assim, quando entrou na academia, tornou-se um gênio, colocando os nobres de joelhos. O grande mago faz uma revelação chocante, alertando que uma catástrofe está prestes a atingir o mundo. Ele explica que em 5 anos, toda a humanidade será completamente destruída. Diante disso, as pessoas ficam aterrorizadas, pois ele revela que sua habilidade é a visão do futuro, e ele nunca esteve errado. Mas então, o mago diz que também conseguiu enxergar uma pequena esperança. Ele aponta para um grupo, revelando que os 7 salvadores presentes irão salvar o mundo. A multidão fica em choque ao começar a reconhecer aquelas figuras encapuzadas. Entre elas, estava o homem mais forte da humanidade e também a mente mais brilhante. Até mesmo o mais jovem mago classe S da história estava naquele grupo de heróis. A profecia sobre o fim do mundo era aterrorizante, mas agora havia uma chance de sobreviver. Com esse grupo de heróis, as pessoas se enchem de esperança, mudando o mundo a partir daquele dia. E assim, nesse contexto de medo e esperança, a vida de um certo jovem começa a mudar. Nosso protagonista assiste ao anúncio em um telão, e é ali que sua história realmente começa. A cena muda para Tóquio, 5 anos depois, exatamente no dia marcado pela profecia. Uma repórter entrevista o público, perguntando em qual herói eles mais apostam. Enquanto isso, um simples coletor de lixo faz seu trabalho, completamente alheio à empolgação da multidão. O protagonista, Ikuta Cookie, acha estranho chamarem aquilo de fim do mundo. Parece mais um festival. De repente, a tela mostra o rosto de uma garota, e ele a reconhece imediatamente como Mickey Murai. As imagens mostram ela lutando bravamente, sendo aclamada como a mais forte entre os 7 salvadores. Ele então se lembra de que ela estava destinada a se tornar subordinada direta do número 7, uma posição de elite. Um flashback mostra o jovem Cookie em uma biblioteca, sempre estudando com uma enorme pilha de livros. 2 garotas comentam que todo aquele esforço era inútil, já que ele não possuía uma gota de magia. É então que Mickey aparece, dizendo para ele ignorar o que os outros falam e avisando que já era hora de fechar. Ela o encoraja com um sorriso, dizendo que ele conseguiria, desde que nunca desistisse do seu sonho. De volta ao presente, inspirado ao vê-la na tela, ele pega um livro de magia descartado na rua. Ele pensa que, se não desistir, um dia poderá usar magia. Mas, de repente, o livro começa a brilhar. Nesse momento, 2 caras aparecem, chamando-o de lixo sem magia e zombando dele por ser apenas um faxineiro. Eles dizem com desprezo que alguém como ele não deveria pegar livros de magia. Apenas lixo. Um deles queima o livro com magia e joga uma lata na cabeça de Cookie, deixando-o confuso. De repente, o céu escurece e enormes buracos vermelhos começam a surgir, exatamente como na profecia. Logo, monstros bizarros e esqueletos gigantes começam a emergir dos portais, dando início ao apocalipse. Em meio ao caos, uma luz aparece no céu, anunciando que os 7 salvadores finalmente chegaram. Então, a equipe de heróis mais poderosa da humanidade surge, pronta para enfrentar a ameaça. O líder encara os monstros enquanto a multidão grita para que eles lutem com tudo. As pessoas estão cheias de esperança, clamando para que salvem o mundo da destruição. Um dos heróis, muito confiante, pede calma e afirma que acabará com tudo em um piscar de olhos. Outro salvador, mais velho, declara com firmeza que é hora de mostrar o verdadeiro poder da humanidade. Com isso, o herói número 2 assume a dianteira, voando em alta velocidade em direção aos monstros. Ele dispara uma poderosa rajada de energia e a multidão vai à loucura com o ataque impressionante. Todos acreditam que aquele é o fim dos monstros. Mas, quando a fumaça se dissipa, a criatura está intacta. O monstro não sofreu um único arranhão. E as pessoas entram em desespero ao verem o corpo de um dos heróis caído no chão. A câmera foca em 3 garotas comemorando animadas pelo herói número 2, ainda celebrando. Mas na cena seguinte, elas aparecem completamente cobertas de sangue, ainda com sorrisos congelados no rosto. A expressão delas é de puro choque e terror, sem entender o que acabou de acontecer. Logo vemos a imagem da derrota. Vários salvadores caídos e gravemente feridos no chão, em meio à fumaça e destruição. Até mesmo o líder e o mais forte foram totalmente derrotados. O protagonista está em choque, com os olhos arregalados, sem entender nada do que está acontecendo. Ele se pergunta se aquilo é real. Afinal, os 7 salvadores não deveriam vencer? No meio do caos, ele corre desesperadamente pela cidade em chamas, gritando e procurando sua irmã. O jovem para por um instante, olhando ao redor com uma expressão de puro pânico, até finalmente avistá-la ao lado do número 7.
Porém, ela diz que não adianta, que eles estão recuando. Mas quando um monstro se aproxima, o herói a agarra e pergunta do que ela está falando. De repente, ele empurra a garota em direção ao monstro, gritando que ela será a isca. Sem qualquer misericórdia ou piedade, o número 7 chuta a própria aliada para servir de sacrifício. Cookie assiste a tudo horrorizado, gritando, incapaz de acreditar no que acabou de ver. Ele questiona o que o herói está fazendo, e o homem responde que é um dos 7 salvadores. O traidor então declara que é muito mais digno de viver do que qualquer mulher, abandonando-a ali no chão. Sua irmã o vê e implora para que ele fuja, enquanto um monstro bizarro se aproxima. Mas Cookie se coloca na frente dela, gritando para a criatura nojenta se afastar. Mesmo ferida, ela acha o irmão incrível, porque, mesmo numa situação dessas, ele consegue ser corajoso. O protagonista encara a criatura, amaldiçoando a si mesmo por não ter uma gota de magia para lutar. Ele se posiciona diante do monstro, dizendo que não se importa com o que aconteça com ele. Com um olhar desesperado, ele grita e implora por magia, ao menos para salvar sua irmã. Nesse momento, um símbolo mágico brilhante aparece do nada, bem em sua mão. Com esse novo poder, ele consegue segurar a enorme garra do monstro que tentava atacá-los. Caída no chão, sua irmã observa tudo sem acreditar no que está vendo. O próprio Cookie também fica impressionado com o poder, se perguntando o que diabos acabou de aparecer. Uma voz então explica que ele agora possui magia e que em breve entenderá o segredo por trás de tudo. Ele sente uma força absurda tomar conta do seu corpo e percebe que os monstros pararam de se mover. É revelado que sua irmã usou um livro de magia, feliz por tê-lo pegado da biblioteca do ministério. O livro libera uma luz intensa e o protagonista vê o tempo retrocedendo ao seu redor. A cena volta 5 anos no passado, exatamente no dia em que a profecia da destruição foi anunciada. Ele vê sua versão mais jovem na multidão, ouvindo que a humanidade seria destruída, com um olhar de choque. Ele finalmente entende o que aconteceu. Voltou ao passado. De volta a esse momento, a multidão ao seu redor comemora animada, olhando para cima com admiração. Cookie cai no chão, completamente desorientado, perguntando-se o que diabos está acontecendo. Ele pega o celular para conferir e vê a data de 5 anos atrás na tela. O protagonista fica em choque ao perceber que realmente voltou no tempo. Um cara passa por ele perguntando a um amigo se ele ouviu a notícia de que o mundo vai acabar. O amigo demonstra ceticismo, mas o outro insiste que é uma profecia do grande mago. Então deve ser verdade. Alguém pergunta se isso significa que os 7 salvadores terão a missão de salvar todos. Nesse momento, o telão da cidade começa a mostrar os heróis, e a multidão enlouquece. O primeiro a ser apresentado é Sagai Tetsu, conhecido como o homem mais forte de toda a humanidade. Em seguida vem Juman Seijiro, o magnata que praticamente governa o mundo com sua influência. A terceira é Igawa Himika, a poderosa e temida rainha do submundo do crime. O quarto salvador é Kyogi Rampo, um verdadeiro monstro com uma quantidade ilimitada de mana. O quinto nome é Ashiya Ka, o gênio supremo conhecido por saber absolutamente tudo. O sexto é o jovem Suzaki Hirori, o mais novo mago gênio de toda a história. E por fim, Araki Léo, o cara abençoado com aparência, dinheiro e habilidade, completando o time dos sonhos. Um homem na multidão se empolga, dizendo que tudo isso é real. As pessoas comemoram intensamente, completamente confiantes de que os heróis irão salvar o mundo. Mas Cookie observa tudo com um olhar sombrio, se perguntando se é o único que se lembra daquele dia trágico. Ele tem um breve flash do futuro de onde veio, lembrando de todo o desespero e destruição. Nesse momento, seu celular começa a tocar. Ele vê que é sua mãe ligando e atende assustado. Ela diz que Mickey desmaiou de repente, o que o deixa em pânico. A cena corta rapidamente para a fachada de um grande centro médico da cidade. Desesperado, Cookie chega ao hospital e abre a porta do quarto com força, chamando pela irmã. Sua mãe já está lá dentro e se vira para ele com uma expressão extremamente preocupada. Ele vê Mickey inconsciente na cama e sua mãe explica que os exames não mostram nada de errado. Os médicos não fazem ideia do que aconteceu. Ele percebe que isso não aconteceu no passado. Então se lembra de ela ter usado o livro de magia e suspeita que o feitiço seja a causa de tudo. Com uma ideia em mente, ele vai até a biblioteca da escola, onde costumava passar a maior parte do tempo. Ele procura um livro antigo que já leu e, finalmente, o encontra na estante. Ao lê-lo, confirma que sua irmã usou uma magia proibida nele, mas a parte mais importante está faltando. Enquanto isso, 2 colegas de classe, o Ashita e Kusano, conversam sobre o sonho de se tornarem salvadores. O Ashita diz que quer ser o mago mais forte, como o número 1, para ter todas as garotas aos seus pés. Mas Kusano o interrompe, dizendo que, em termos de popularidade, o número 7 vence de longe, com milhões de seguidores. Vemos então como os 7 salvadores são extremamente famosos, com pessoas até usando chaveiros deles. O protagonista lembra que, 5 anos atrás, todos acreditavam cegamente neles, mas a
verdade é que eram inúteis. E se tudo continuar assim, o mesmo futuro trágico vai se repetir. Ele não pode deixar que o sacrifício de sua irmã seja em vão. Então decide que vai mudar tudo com as próprias mãos. Nesse momento, os dois valentões finalmente o encontram escondido na biblioteca. Como esperado, o Ashita se aproxima com um ar debochado, chamando Cookie de obcecado por magia. Ele arranca o livro das mãos do protagonista e pergunta se ele estava lendo sobre magia de novo. Kusano também o provoca, dizendo que é inútil, já que ele é um fracassado sem mana alguma. Com uma ideia cruel em mente, eles olham pela janela, planejando aprontar algo com Cookie. O Ashita então diz, com um sorriso sinistro, que já que ele ama tanto magia, eles vão mostrar um pouco. Um símbolo começa a brilhar na mão do valentão, e Cookie percebe que ele está ativando uma habilidade. O agressor usa sua técnica, gritando que hoje Cookie vai se ajoelhar e implorar por perdão apenas por estar vivo. Mas o protagonista nem sequer se abala. Ele desvia do ataque com uma calma que deixa o agressor surpreso. O Ashita fica em choque, perguntando por que diabos sua habilidade de gravidade não funcionou. Dessa vez, ele grita dizendo que Cookie deveria estar no chão, incapaz até mesmo de ficar de pé. Ao ver que o ataque não funcionou, Kusano se irrita e prepara sua própria magia de espinhos para atacar. Mas Cookie desvia de tudo com facilidade, dizendo que eles são lentos demais. Ele percebe que a magia de pessoas com pouca mana não funciona nele e que seu corpo ficou mais forte. Então tudo faz sentido. Ele entende que agora possui a mana proveniente da magia de regressão de sua irmã. Um símbolo brilhante aparece em sua mão, e ele se lembra de que ela mencionou isso no futuro. Os valentões ficam furiosos, gritando e acusando Cookie de ter despertado uma nova habilidade. O protagonista os ignora, concentrando-se em entender o poder dessa habilidade crucial. Eles veem um livro de magia no chão e assumem que sua habilidade deve ser fraca, que foi apenas sorte. Mas uma voz misteriosa anuncia que as habilidades dos valentões foram armazenadas, deixando-os confusos. De repente, o mundo ao redor dele se dissolve em blocos de luz, transportando-o para outro lugar. Lá, uma mulher o recebe, revelando que aquele espaço é sua verdadeira habilidade. Ela se apresenta como a bibliotecária de habilidades e explica que aquele lugar é uma biblioteca. Chamando por Cookie, ela o observa enquanto ele olha ao redor, completamente chocado com a situação bizarra. Ele se pergunta se aquilo realmente pode ser sua habilidade. Ao observar melhor, ele nota uma estante brilhante, mas acha estranho haver apenas 2 livros ali. De repente, os 2 grimórios voam da prateleira e param bem diante dele. A bibliotecária então anuncia que o tutorial vai começar, explicando que habilidades podem ser lidas como livros. Cookie segura os 2 livros, um verde e outro vermelho, e a cena corta para o Ashita e Kusano usando suas habilidades. Ele percebe que as cores são as mesmas, entendendo que aqueles livros representam os poderes deles. A bibliotecária confirma que são habilidades excelentes e explica que qualquer poder que ele ver será armazenado ali. Chocado com a revelação, ele ouve a pergunta: quer ler um deles para testar? Com um sorriso calmo, a mulher explica que aquele lugar é o mundo mental dele e que o tempo não passa na realidade. Então, ele pode ler com calma. Enquanto isso, no mundo real, tudo está congelado, exatamente no meio do ataque dos agressores. Ela ainda avisa que o conteúdo é complexo e que ler pode ser muito doloroso. Mesmo assim, ele ignora o aviso e escolhe um dos livros, surpreendendo a bibliotecária. Cookie acha aquilo um paraíso, já que pode ler o quanto quiser e ganhar novas habilidades. Ele se empolga com a ideia de encher o lugar de livros e talvez se tornar o mais forte. A bibliotecária tenta alertá-lo sobre o limite de habilidades, mas ele está animado demais para ouvir. Respirando fundo, ele se prepara e começa a absorver o conhecimento do livro. Algum tempo depois, a mulher se aproxima e pergunta se ele terminou. Com os olhos brilhando em azul, ele confirma que entende perfeitamente o poder de ambos. De volta à realidade, Cookie encara os valentões, que ficam confusos com sua calma. Eles entram em pânico ao perceber que seus ataques pararam e perguntam por que nada funciona nele. O protagonista nota que o tempo realmente não passou, e uma aura azul surge em sua mão. A marca das habilidades copiadas aparece em sua palma, brilhando intensamente. Com um único gesto, ele ativa a habilidade de gravidade, lançando os 2 agressores no ar. Com um olhar frio, ele admite que sempre teve inveja das habilidades deles, e que sabia que poderia usá-las muito melhor. Então ele aumenta a gravidade ao máximo, fazendo-os despencar com força. A cena foca em Ashita, que entra em pânico ao cair de cabeça em direção ao chão. Para piorar a humilhação, um deles chega a se urinar de medo. Antes que atinjam o chão, Cookie anuncia que usará a outra habilidade. Sua mão brilha com uma aura verde e vinhas espinhosas surgem, prendendo-os no ar.
Suspensos, eles começam a xingá-lo, dizendo para ele não agir como se fosse superior. Mas Cookie apenas observa, pensando em como é bom finalmente poder roubar as habilidades dos outros. Com um olhar determinado, ele fecha o punho e declara que aquele poder agora é dele. Em seguida, ativa o dreno de vida, fazendo os dois gritarem de dor. Ele comenta que uma habilidade dessas é desperdiçada com eles. Levantando o olhar para o céu, parece lembrar de algo muito maior. Observando sua mão, ele agradece à irmã e promete ficar forte com a mana que ela lhe deu. Ele jura que vai salvar o mundo, e a irmã, algo que os falsos salvadores não conseguiram fazer. Mas de repente, alguém toca seu ombro, interrompendo-o com um "Ei, ei". Era Araquilel. Ele chega com um sorriso debochado, perguntando quem ele está chamando de falso salvador. Cookie fica chocado ao reconhecer o número 7 e pergunta o que ele está fazendo ali. Araki diz que só ouviu um barulho e pergunta se ele é um dos seus haters. Então mostra o celular, revelando que Cookie está aparecendo em sua live. Ele ergue o telefone e, de forma intimidadora, pergunta se ele vai se desculpar ou não. Mas Cookie não recua. Ele afirma que não está errado, porque eles falharam em salvar o mundo. A cena corta para um flashback de Mickey sendo jogada como sacrifício e Cookie diz que Léo só machuca os outros. A expressão de Araki muda completamente, mostrando que ele está ficando realmente irritado. Então Cookie explode de raiva e grita na cara dele que ele não é um verdadeiro salvador. Os dois se encaram por um momento, com a tensão aumentando a cada segundo. O protagonista começa a sentir medo ao perceber a aura esmagadora vindo daquele homem. Com um olhar assustador, Araki pergunta se ele quer lutar e o chama de patético. Uma aura dourada explode ao redor dele, e Cookie tenta copiar sua habilidade. O herói, com desprezo, se irrita com a ousadia do garoto. Cookie fica abalado com a pressão daquela aura, impressionado com o poder de um dos 7 salvadores. Araki então levanta a mão, pronto para mostrar por que é um herói. Mas de repente, 2 garotas aparecem gritando o nome dele. Totalmente chocadas, elas ficam super animadas e perguntam o que ele está fazendo ali. Uma delas até pede um autógrafo. O herói se irrita com a interrupção, estalando a língua e dizendo que é um saco. Ele então diz a Cookie que ele teve sorte, mas que da próxima vez não escapará. Em um instante, sua atitude muda completamente, e ele vai atender as fãs com um sorriso amigável. Cookie suspira aliviado, pensando que o poder mágico dele era tão absurdo que teria sido derrotado. Mas um novo perigo surge. Ele sente uma magia poderosa se aproximando. Do nada, uma bola de fogo passa raspando por ele, forçando-o a desviar em choque. À distância, uma garota grita um pedido de desculpas, dizendo que estava treinando, e o feitiço saiu errado. Ela corre até ele e pergunta se está tudo bem. Cookie a reconhece como Senhorita Kanai. Descobrimos que ela é Kanai Momo, uma estudante de classe especial com um poder mágico absurdo. É explicado que magos certificados são uma elite escolhida a cada 4 anos para missões especiais, e que a taxa de aprovação é inferior a 1%. A cena muda para Momo e Cookie caminhando, e ela o elogia por lidar com o Ashita e Kusano. Pensativa, ela comenta que se lembra de que ele não tinha poder mágico antes. Ele confirma, dizendo que parece que finalmente despertou uma habilidade. Com um sorriso, ela admite que ficou satisfeita, pois achava aqueles dois muito irritantes. Cookie pensa que ela é uma boa pessoa e que talvez possa acreditar em sua história e ajudá-lo. Ele decide arriscar e pergunta o que ela acha dos 7 salvadores. Animada, Momo responde que eles são seu objetivo final. Ela sonha em se tornar a maga mais forte. Ao ouvir isso, ele desiste de contar a verdade, percebendo que ela não acreditaria. Mas então, ela tem uma ideia. Sugere que ele meça novamente seu poder mágico. Cookie se surpreende, pois não havia pensado nisso. A cena muda para uma sala de treinamento especial que parece uma quadra. Ao chegarem, Momo apresenta com orgulho a máquina de medição de poder das classes especiais. Ela explica que o dispositivo permite lutar contra um monstro virtual enquanto mede o poder. Cookie fecha o punho, pensando que, se tornar um mago certificado, talvez as pessoas passem a acreditar nele. Determinado, ele imagina que assim, todos finalmente ouvirão sua história. De repente, Momo se assusta com a presença de um professor que aparece no local. Ele a repreende, dizendo que apenas alunos da classe especial podem entrar sem permissão. Nesse momento, Cookie grita para o professor, pedindo para ser colocado na classe avançada especial. O homem fica confuso, lembrando que ele ficou em último na última medição. Então, o garoto declara que também fará o exame de mago certificado em 1 mês. Momo se empolga e pede ao professor que permita, já que ela também quer medir seu poder. Por ser um pedido dela, o professor acaba aceitando. A máquina é ativada e eles são transportados para uma floresta virtual, uma réplica perfeita do mundo real. Momo pergunta o nível do monstro e o professor responde que é Rank E. Um pequeno monstro amarelo aparece e ela explica que derrotá-lo servirá para medir o poder deles. Confiante, Momo diz que irá primeiro, concentra fogo na mão e lança uma poderosa bola de fogo que engole completamente o monstro. Mas
quando as chamas se dissipam, a criatura surge quase ilesa, deixando Momo surpresa. De repente, o monstro evolui para uma forma gigante, revelando ser uma criatura Rank A. Momo pergunta se aquilo realmente era Rank I, e o professor revela que o nível foi ajustado para Rank A. Em vez de se assustar, ela fica animada. Se derrotar aquilo, provará que é nível A ou mais. Com isso, a criatura gigante começa a atacar, lançando várias bolas de fogo em direção a eles. O professor grita que aquilo é loucura, já que um Rank A é forte demais para estudantes. O monstro avança e atinge Momo com um golpe poderoso, lançando-a contra o chão com violência. Caída no chão, ela grita para o professor que a situação saiu do controle e pede que ele ative uma evacuação de emergência. Mas o professor responde que está tentando. O dispositivo de segurança não está funcionando. Ferida, ela não sabe o que fazer, enquanto o monstro ruge, pronto para atacar novamente. Cookie então explica que, para sair dali, funciona como um portal real. Eles precisam derrotar o chefe. O monstro gigante avança com suas garras afiadas e a garota entra em pânico ao perceber que não conseguirá desviar a tempo. Mas, com um salto rápido, Cookie a empurra para fora do caminho, salvando-a do ataque. Ele então flutua no ar, usando sua habilidade de gravidade, e pergunta se ela está bem. Momo fica chocada ao ver o selo marrom, reconhecendo a manipulação de gravidade. O monstro, porém, não desiste e se prepara para atacar novamente no ar. Cookie, calmamente, diz que basta derrotar a criatura, o que deixa Momo indignada com a ideia. A cena muda para o mundo mental de Cookie, onde a bibliotecária o aguardava. Ela diz que vai ensiná-lo uma nova forma de usar suas habilidades contra o inimigo, explicando que ele pode usar duas ao mesmo tempo. De volta à luta, Momo avisa que apenas gravidade não será suficiente para derrotar aquele inimigo. Ele responde que não é só isso que tem, revelando as outras marcas em sua mão, o que a deixa chocada. Então ele combina suas habilidades de gravidade e vinhas, criando um chicote espinhoso. O protagonista avança contra o monstro, pronto para liberar seu novo poder. O ataque acerta em cheio, e a criatura gigante grita de dor com o impacto. Com esforço, ele dispara o golpe final, gritando que é assim que se faz. O chicote espinhoso avança em alta velocidade, envolvendo completamente o corpo do monstro. A criatura começa a se desfazer em pixels, sendo destruída pelo golpe fatal. De volta à realidade, Cookie e Momo reaparecem na sala, e ele comenta que foi mais cansativo do que imaginava. Momo fica sem palavras, incapaz de acreditar que ele derrotou um monstro daquele nível com um único ataque. Do outro lado da sala, um aluno estranho espiava pela porta, perguntando se eles já estavam mortos. É revelado que ele hackeou o sistema, achando que Cookie não teria chance contra um monstro Rank A. Ao ver a simulação se desfazendo, ele fica chocado ao perceber que eles sobreviveram. Nesse momento, o professor corre até eles, perguntando desesperadamente se estão bem. Momo explica que foi graças a Cookie, que derrotou o monstro com um único golpe. A tela então exibe os resultados. Enquanto a mana de Momo aparece alta, a de Cookie surge como erro. O professor fica chocado, pois nunca viu algo assim antes. Cookie então olha para a porta e pergunta ao garoto se foi ele quem mexeu no dispositivo. Momo explode de raiva, agarrando-o pela gola e gritando que ele quase os matou. O garoto nega, mas Cookie o pressiona para consertar a máquina. Assustado ao ver o selo na mão de Cookie, ele cede e começa a trabalhar. Enquanto isso, o olho de Cookie brilha intensamente. Ele copia a habilidade do garoto. A habilidade de hackeamento é armazenada, e um novo livro aparece em sua biblioteca mental. Satisfeito, ele pensa no quanto esse poder será útil. O professor então agarra o aluno e o leva para a diretoria, avisando que, se encontrar provas, ele estará em sérios problemas. Ainda desconfiado, lança um último olhar para trás. Cookie fica meio sem jeito, coçando a cabeça enquanto tenta se explicar para Momo. A cena muda, e um aviso no quadro informa: faltam 30 dias para o exame de mago. O professor então apresenta Cookie como um novo aluno da classe avançada especial. Ele se curva e se apresenta. Ikuta Cookie. Os alunos começam a cochichar, e uma garota levanta a mão para perguntar qual dos salvadores ele mais admira. A pergunta o deixa travado. Todos comentam que qualquer mago quer ser como os 7 salvadores, verdadeiros ídolos globais. A expressão de Cookie fica séria ao pensar no verdadeiro papel desses heróis. Ele responde que não admira nenhum deles. Em seguida, choca a todos ao dizer que o mundo será destruído se depender dos salvadores. Ele continua, dizendo que pessoas talentosas como eles não podem ficar paradas esperando. Momo se surpreende ao ouvir isso. Com paixão, Cookie declara que todos precisam lutar e que ele próprio ficará mais forte. Ele afirma que vai superar qualquer um para salvar o mundo em perigo. Mas um aluno grava tudo e posta na internet, chamando Cookie de maluco. O vídeo viraliza rapidamente, com hashtags apoiando os 7 salvadores. A internet inteira se enche de mensagens defendendo os heróis, mostrando o quanto são amados.
De estudantes a trabalhadores, todos veem o discurso de Cookie como uma piada. A repercussão chega até figuras importantes, como Juman Seijiro. A cena muda para os 7 salvadores reunidos, assistindo ao vídeo. Enquanto isso, o professor informa a turma que o exame será no próximo mês. No corredor, o professor reflete. Cookie não tinha mana até o dia anterior. Ao telefone, ele relata que agora o poder do garoto é imensurável e que suas ideias são extremas, incluindo a afirmação de que nem os 7 salvadores podem salvar o mundo. Do outro lado da linha, Juman Seijiro ouve e autoriza que Cookie faça o exame. Após desligar, ele se volta para uma figura misteriosa, Sagai Tetsu, o número 1. Tetsu apenas observa com superioridade, fecha os olhos com desdém e demonstra total desinteresse. Ao se levantar, diz que não liga para as ideologias dos outros. Enquanto caminha, um rastro de gelo congela os móveis ao redor, exibindo seu poder assustador. Juman, o número 2, apenas sorri e comenta que Tetsu continua sendo um homem frio. Enquanto isso, Cookie suspira nervoso, arrependido de ter falado demais. Sentado sozinho, ele pensa que apenas disse a verdade, mesmo sabendo das consequências. Para piorar, vê no celular que rumores sobre ele já estão se espalhando pela escola. Ele lembra que, antes de voltar no tempo, também admirava os heróis, e agora parece ser o estranho. De repente, uma bola de fogo passa por ele, assustando-o. Uma voz feminina o chama. É Momo, sorridente, pedindo para ele chamá-la apenas pelo nome. Ela se senta ao lado dele e diz que o acha interessante, tanto por ter ficado forte quanto por criticar os heróis. Ela comenta que isso a fez perceber que eles precisam ficar mais fortes por conta própria. Também diz que nem sabem se o mundo realmente vai acabar, mas Cookie a interrompe, sério, afirmando que o apocalipse é real. Ele explica que, para que as pessoas acreditem nele, precisa primeiro se tornar um mago certificado. Momo sorri, entendendo e apoiando totalmente sua decisão. Determinada, ela diz que ele não tem escolha a não ser passar no exame. Ele sorri de volta, agradece e promete pagar um ramen para ela. Ela imediatamente pede 2. A cena muda para a frente de um grande hospital. Dentro de um dos quartos, Miki Murai está inconsciente na cama. Cookie aparece ao lado dela e diz que fará o exame para poder salvá-la. Ele fecha o punho, sabendo que essa é sua única chance. Um mês se passa. A cena muda para o grande auditório do Ministério da Magia, onde o exame está prestes a começar. Assim que Cookie chega, os outros candidatos cochicham, reconhecendo-o como o garoto do vídeo. De repente, alguém toca seu ombro. É Momo, com um grande sorriso dizendo para ele relaxar e dar o seu melhor. Cookie sorri, sentindo-se mais confiante com o apoio dela, mas logo sua expressão se endurece. Ele fecha o punho, mostrando sua determinação em passar. Agora, na sala de prova, o exame começa com dezenas de estudantes. Todos estão completamente focados na prova escrita. Momo parece muito calma enquanto responde às questões, com uma expressão de quem sabe tudo. Cookie então dá uma olhada no computador do fiscal e tem uma ideia ousada. Ele decide arriscar, e um círculo mágico feito de dados começa a brilhar na palma de sua mão. Com isso, ativa sua habilidade de hackeamento eletrônico e consegue invadir o sistema da prova. Algum tempo depois, os alunos se reúnem no corredor, olhando ansiosos para o quadro de resultados. O queixo de Momo cai, e ela grita, dizendo que aquilo é simplesmente incrível. Cookie ficou em terceiro lugar, usando sua habilidade para trapacear ao copiar o gabarito. Momo, por outro lado, fica arrasada com sua própria posição, dizendo que foi horrível e que aquilo não é nada bom. Mas Cookie a tranquiliza com um sorriso, dizendo que sabe que ela vai passar, então está tudo bem. É explicado que a primeira fase era apenas para eliminar os mais fracos. O verdadeiro teste começa agora. Em um rápido flashback, vemos que Cookie passou o último mês estudando suas habilidades intensamente. Ele também treinou bastante e já se acostumou a usá-las sem dificuldade. Por isso, está confiante de que em breve conseguirá usar aquela técnica secreta pela qual treinou tanto. A cena muda, mostrando todos os candidatos aprovados reunidos no centro de uma sala vazia. O instrutor anuncia que a segunda fase será uma batalha de sobrevivência. Momo comemora ao saber que caiu no mesmo grupo que Cookie. É explicado que um campo de batalha virtual será ativado, e qualquer um que não puder mais lutar será eliminado. Cada oponente derrotado rende pontos, e os 10 melhores ao final do tempo avançam para a próxima fase. O instrutor ainda alerta que, apesar de existir uma terceira etapa, a maioria dos candidatos é eliminada ali mesmo. Cookie e os outros ficam sérios, entendendo que apenas 10 pessoas passarão. O instrutor estala os dedos e anuncia o limite de 15 minutos. De repente, tudo ao redor de Cookie começa a se transformar, e ele é transportado para uma floresta. Assim, a segunda fase finalmente começa. Momo parte imediatamente, dizendo que o verá depois. Ela ativa sua habilidade e dispara uma barragem de bolas de fogo. Um candidato próximo é atingido sem chance de escapar, e o sistema anuncia sua eliminação. Momo comemora o ponto, enquanto Cookie pensa que ela fica bem empolgada em combate.
Mas, de repente, 3 estudantes o cercam, achando que ele é presa fácil. Cookie já esperava por isso, sabendo que todos o viam como fraco. Um deles ataca primeiro com um disparo de energia pegajosa, que acerta o alvo, mas algo está errado. Cookie já havia desviado facilmente, deixando o atacante sem palavras. Outro tenta ajudar usando uma cortina de fumaça, mas a habilidade não surte efeito, devido à enorme diferença de mana. Vendo que magia não funciona, o último ativa a pele de ferro e parte para o combate físico. Cookie apenas observa, sem preocupação. Com uma mão, ele bloqueia o golpe facilmente, anulando o ataque. Ele comenta que as habilidades dele são bem úteis e agradece por demonstrarem. Com energia verde na mão, ele contra-ataca usando uma habilidade copiada, invocando um monstro de espinhos que derrota os 3 sem misericórdia. O sistema anuncia a eliminação do trio, e Cookie comemora o sucesso da técnica. Observando de longe, Juman, Seijiro e o professor comentam que a mana de Cookie é completamente anormal. Seijiro até se pergunta se alguém será capaz de sequer acertá-lo. De repente, o herói número 7, Araki Léo, aparece no campo com um sorriso arrogante. Uma nova regra é anunciada no meio da batalha. Quem conseguir acertar Araki Léo passará automaticamente no teste. O professor explica que o próprio herói pediu isso, para gravar conteúdo para seu canal. De braços abertos, Araki convida todos a atacá-lo. Mas, na verdade, só quer usar os alunos como figurantes para se promover. Os estudantes veem isso como uma oportunidade e atacam juntos. Araki comenta que é difícil ser tão popular, mas facilmente repele todos, dizendo que ninguém conseguirá tocá-lo. Então ele nota Cookie ao fundo e o reconhece do vídeo viral onde ele dizia que os salvadores não eram verdadeiros heróis. Cookie decide enfrentá-lo pessoalmente. Sua energia cresce tanto que ninguém mais consegue se aproximar. Irritado, Araki ataca com tudo, cortando as defesas de espinhos de Cookie e até o ferindo. Vendo isso, Momo se sente culpada e decide intervir, perguntando se ele não está exagerando contra um candidato. Araki ignora e a ataca sem piedade. Ele ridiculariza sua magia, chamando-a de inútil, e a acerta diretamente, lançando-a ao chão. Do alto, Cookie vê tudo e, em um rápido vislumbre, percebe que aquilo era o futuro caso não agisse. Ao ver a amiga em perigo, ele explode de raiva. Araki declara que elimina qualquer um que descubra sua verdadeira natureza. Mesmo ferida, Momo tenta se levantar, mas Cookie age antes. Ele combina habilidades de fumaça e espinhos, surpreendendo Araki. Uma fumaça negra se espalha pelo campo. Araki acha que é apenas distração, mas escondido nela, Cookie o atinge com espinhos. Com o rosto ferido, Araki é atingido, e Cookie declara que conseguiu o primeiro golpe. Momo, caída, fica impressionada com a rapidez com que ele dominou novas habilidades. Furioso, Araki grita, dizendo que seu rosto vale uma fortuna e que Cookie não sairá vivo dali. Um portal escuro surge, e ele invoca uma besta elétrica gigante. O tigre mítico fuma. Cookie fica chocado com o poder da criatura, que está em outro nível. Araki revela que sua habilidade é de invocação rara e se gaba de ser nível S ou mais. Sem escolha, Cookie tenta se defender, mas é atingido diretamente. O impacto é brutal, lançando-o longe, com sangue voando. Caído e gravemente ferido, ele ouve Araki dizer que é impressionante ele ainda estar vivo, mas não sobreviverá ao próximo golpe. A besta se prepara para finalizá-lo. À distância, Momo grita para ele fugir. Cookie pensa que é o fim, enquanto um aviso indica que sua vida está em perigo. De repente, seus olhos brilham e uma tela azul aparece em sua mente. Ele se vê dentro de uma estrutura digital, onde a bibliotecária surge novamente. Ela sugere que ele use a habilidade de ligação. A cena volta 3 semanas antes, quando ela explica que ele não precisa apenas somar habilidades, ele pode multiplicá-las. Isso cria uma nova possibilidade: combinar poderes para formar algo ainda mais forte. Cookie percebe que encontrou um caminho para se tornar ainda mais poderoso. Apesar do risco, ele decide tentar. Determinado, diz que precisa ficar mais forte e dominar essa técnica. A bibliotecária sorri satisfeita e explica que ele deve ler 2 livros de habilidades ao mesmo tempo, e então, criar uma nova habilidade do zero. Dentro de sua mente, Cookie se concentra e inicia o processo, combinando gravidade com espinhos. Ele coloca as mãos sobre os livros tentando fundir os poderes, mas nada acontece. Frustrado, ele grita que é inútil. A bibliotecária então explica que isso é normal. Já usar 2 habilidades ao mesmo tempo é algo sobre-humano. Criar uma nova a partir delas é ainda mais difícil. E conclui: isso é um domínio dos deuses, não algo que se aprende facilmente. A cena retorna ao presente no dia do exame, com a bibliotecária ainda observando Cookie. Ele pensa que treinou por 3 semanas seguidas, mas no fim não conseguiu aprender nada. Nesse ritmo, ele sabe que Araki vai matar tanto ele quanto a Momo. Então ele se lembra da habilidade que copiou dela,
aquela que Araki chamou de inútil. Vemos um flashback da garota gritando ao ser atingida por um ataque poderoso, mas Cookie discorda. A habilidade dela é forte justamente por ser simples e versátil. De repente, ele sente uma sensação estranha, como se seu coração estivesse em chamas. Em sua mente, a imagem de 2 livros começa a se formar, um deles brilhando em vermelho. Nesse momento, ele finalmente entende o que precisa fazer, e afirma que vai dar certo. De volta ao mundo real, uma poderosa aura vermelha explode ao redor do corpo de Cookie. Ele libera toda essa energia de uma vez, surpreendendo a besta invocada por Araki. O próprio Araki fica chocado, sem entender como ele ainda tem tanta força. Ao ver isso, Momo abre um sorriso esperançoso e feliz. Cookie então se prepara para atacar com tudo o que tem. Usando sua poderosa habilidade de ligação, ele ergue a mão com confiança e faz várias rochas flutuarem ao seu redor. Finalmente, ele consegue. Combina manipulação de gravidade com a magia de bola de fogo. Com um sorriso vitorioso, anuncia o nome de sua nova magia, Chuva de Meteoros. Araki fica sem palavras, sem entender o que são aquelas rochas flamejantes no céu. Em pânico, ele ordena que sua besta, Fuma, destrua os meteoros a qualquer custo. A criatura obedece imediatamente, disparando um feixe de energia azul pela boca. O ataque acerta o primeiro meteoro, causando uma explosão de fogo e luz. Mas Cookie continua controlando a queda das outras rochas. Com um simples gesto, faz os meteoros bombardearem a besta sem parar, criando uma sequência de explosões massivas. Uma gigantesca explosão engole toda a área, levantando poeira e fumaça. Araki observa, incrédulo, recusando-se a acreditar que sua invocação foi derrotada tão facilmente. Em meio ao caos, Cookie permanece de pé, controlando o poder de sua nova habilidade. À distância, alguém comenta que aquela luta está demorando demais. O professor então pergunta ao mestre Sagai Tetsu se o aluno ali ficará bem. 2 silhuetas aparecem no meio da fumaça, deixando o professor completamente confuso. A cena corta e revela Mickey Murai observando a batalha de longe. A poeira finalmente baixa, revelando Araki ofegante, enquanto sua poderosa besta Fuma está derrotada no chão. Cookie provoca, dizendo que a magia de bola de fogo, que ele desprezou, mostrou seu verdadeiro potencial. Ao ver isso, Momo fica emocionada e até Cora, surpresa com a atitude dele. O protagonista continua, afirmando que Araki só depende da força de suas habilidades, mas não é realmente forte. Ele o acusa de ser o verdadeiro lixo, já que tudo o que faz é desprezar os outros. Araki nega furiosamente, gritando que não é verdade, que ele é diferente, que é o escolhido. Cookie responde que não existe isso de escolhido ou não escolhido, mas Araki o chama de idiota e, sorrindo, diz que claro que isso existe. A cena muda para um flashback, mostrando Araki aos 6 anos, comendo um bife durante o jantar com a família. Sua mãe o chama para conversar e diz que ele é especial, que pode ter tudo o que quiser na vida. Seu pai completa, dizendo que todos ao redor dele são lixo. Vemos então o jovem Araki pisando em outro garoto, dizendo que aquele lugar pertence a ele. Fica claro que ele sempre pôde fazer o que quisesse, porque acreditava ser superior a todos. Mais velho, ele desperta sua habilidade e invoca Fuma pela primeira vez. As garotas da escola ficam encantadas, dizendo como ele é incrível por possuir um poder tão raro. Isso reforça ainda mais sua ideia de ser um escolhido. Ele até manda Fuma fazer pose, e a criatura assume uma posição engraçada, parecendo um enorme gatinho musculoso. Araki se diverte com o fato de que até um monstro gigante obedece a tudo que ele manda. Com seu talento e vida privilegiada, ele passa a acreditar que não existe nada no mundo que não possa ter. De volta ao presente, Araki grita que possui tudo: família, status, mulheres e poder. Ele mostra que também tem dinheiro, exibindo uma poção extremamente cara. À distância, outros alunos comentam confusos, já que antes achavam que Cookie era o mais forte. Sem hesitar, Araki bebe a poção de uma vez só, bem na frente de Cookie. Ele explica que aquele líquido é um item raríssimo, capaz de restaurar completamente sua energia. E não só isso, a poção também dobra seu poder mágico, tornando-o ainda mais forte. Cookie fica chocado ao perceber que se trata de um item completamente apelão. Araki então se gaba, dizendo que com seu poder dobrado, a força de sua besta também aumentará. Fuma então ruge alto, envolto por uma aura azul ainda mais poderosa. O protagonista fica em choque, sem saber o que fazer diante de tanto poder. O vilão o provoca, perguntando se Cookie ainda tem forças para lutar agora. Com um sorriso maligno, ele avisa que aquele é o fim da linha para Cookie. Momo se desespera ao ver a cena, gritando o nome do amigo à distância. Araki então ordena que Fuma ataque, mandando-o despedaçar Cookie. Mas, para surpresa de todos, a besta simplesmente fica parada.
olhando para o lado. Cookie encara a situação com um olhar sério, sem demonstrar nenhum medo. Araki se irrita e pergunta o que está acontecendo, já que a criatura não quer mais obedecê-lo. Furioso, ele tenta chutar a besta e grita que ela deveria agir como um cão e obedecer. Mas Fuma ruge de volta com toda a força, deixando Araki completamente aterrorizado. Ele não entende o motivo daquilo, já que sua habilidade não deveria permitir esse tipo de rebelião. É então que Cookie revela que também possui aquela habilidade, mostrando um livro mágico flutuante. Araki fica atônito, se perguntando se aquilo é algum tipo de truque. O protagonista explica que, se houver 2 usuários capazes de controlar a mesma besta, Fuma obedecerá àquele com quem tiver o laço mais forte. Araki então entende tudo, e com desprezo, diz que é uma habilidade do tipo cópia. Desesperado, ele grita que está com Fuma há muito mais tempo e ordena que ele obedeça. Mas Cookie revela a verdade. A besta nunca confiou nele de verdade. Araki fica chocado com a revelação, e Cookie explica que ele nunca conseguiu se conectar com Fuma. Em um rápido flashback, vemos Cookie observando a criatura enquanto percebe esse detalhe. Ele conclui dizendo que a atitude horrível de Araki fez a besta mudar de decisão. O olho de Fuma brilha intensamente, mostrando que escolheu um novo mestre. Sem entender nada, Araki vê Fuma simplesmente saltar e parar ao lado de Cookie. O protagonista explica que, ao se conectar com a besta, percebeu o quanto Araki é desprezível. Ele afirma que Fuma também está vivo e tem o direito de ser mais feliz ao lado dele. Indignado com a traição, Araki grita para a besta parar de brincadeira e voltar imediatamente. Mas Cookie lembra que a mana de Fuma foi dobrada por causa da poção que Araki bebeu. A besta então carrega uma enorme esfera de energia na boca, pronta para atacar com força total. O feixe atinge Araki em cheio, e ele grita de dor com um impacto absurdo. O ataque de Fuma é tão brutal que dilacera o corpo de Araki em vários pontos. Caído no chão, ele se recusa a acreditar que perdeu para alguém como Cookie. O protagonista se aproxima e, com um olhar furioso, ordena que ele peça desculpas à sua irmã. Araki, confuso, pergunta do que ele está falando. Com o símbolo brilhando na mão, Cookie repete com mais força que ele deve se desculpar. Perdendo a paciência, ele agarra a cabeça de Araki e a bate com força contra o chão. O sistema então anuncia que um participante foi eliminado por não poder mais continuar. À distância, Momo observa tudo com uma expressão de choque. Os outros alunos também não conseguem acreditar. Finalmente percebem que Cookie, o último colocado, derrotou o número 7. A cena muda para um hospital, onde Cookie finalmente acorda, ainda meio perdido. Logo, Kanai Momo aparece ao lado da cama, chamando por ele com preocupação. Ela explica que também ficou desacordada por uma semana após usar mana demais. Em seguida, segura a mão dele com força e diz que, na verdade, é ela quem deveria agradecê-lo. Corada, ela agradece por ele tê-la protegido do ataque perigoso de Araki. Cookie fica um pouco sem reação, olhando para ela confuso. De repente, ele se lembra do exame e entra em pânico, perguntando qual foi o resultado. Momo sorri triunfante e revela, feliz, que os dois passaram. Ele dá um leve sorriso de alívio, feliz por ela ter conseguido. Mas, por dentro, lamenta ter desmaiado e acha que falhou por causa disso. Irritado, ele aperta o lençol, sentindo-se fraco e inútil. Mesmo assim, a parabeniza. Momo acha estranho ele agir como se não tivesse nada a ver com isso, e animada, revela que ele também passou. A cena muda para a frente de uma academia enorme e luxuosa, onde eles agora vão estudar. Ao ver os outros alunos, Cookie pensa que passar foi ótimo, mas o verdadeiro desafio está apenas começando. Ele fica chocado ao descobrir que, de alguma forma, terminou em primeiro lugar da turma. Os outros estudantes começam a cochichar, duvidando se ele realmente pode salvar o mundo. Cookie reflete que, por ter derrotado um dos 7 salvadores, a desconfiança em relação a eles aumentou. É então que o número 1 do mundo, Sagai Tetsu, é apresentado como o salvador mais poderoso. Os alunos sentem sua aura esmagadora, mas ainda assim alguns zombam, achando que poderiam vencê-lo. Com uma única palavra, Tetsu libera uma energia azulada e manda todos ficarem em silêncio. De repente, enormes cristais de gelo surgem do chão, demonstrando seu poder absurdo. Cookie fica impressionado, percebendo como aquela mana aterrorizante silenciou todos instantaneamente. Tetsu encara os alunos e avisa que palavras são inúteis diante do que os espera. Ele explica que nos portais existem monstros prontos para devorá-los, e que sua mana é apenas alimento para essas criaturas. Com um olhar sério, ele afirma que ficar mais forte é a única maneira de sobreviver, e conclui dizendo que um mago certificado que não é forte não merece viver. O protagonista e os outros olham para ele, atônitos com o poder do número 1. A cena muda rapidamente para um parquinho vazio, criando um momento de calma. Momo está extremamente animada por ter conhecido seu ídolo, enquanto Cookie não entende sua admiração. Ela então revela que foi Tetsu quem a inspirou a se tornar uma maga certificada. A cena volta ao passado, mostrando Momo ainda criança, chorando sozinha dentro de um portal escuro. De repente, 2 criaturas monstruosas de olhos vermelhos aparecem
aparecem diante dela, rosnando. Uma delas salta para atacá-la, pronta para devorá-la. Apavorada, a pequena Momo cobre a cabeça, esperando o pior. Mas, do nada, um enorme bloco de gelo interrompe o ataque. Uma voz misteriosa manda que ela pare de chorar. Era Sagai Tetsu, que aparece com sua aura poderosa, salvando-a no último segundo. Ele olha para ela e diz que, se ela se tornar forte, nunca mais precisará chorar. De volta ao presente, Momo diz que foi naquele momento que decidiu ficar forte para salvar pessoas. Cookie ouve tudo e sorri levemente, entendendo perfeitamente os sentimentos da amiga. Então ela pergunta por que ele decidiu se tornar um mago certificado. Com um olhar determinado, ele responde que seu objetivo é simplesmente impedir o fim do mundo. Momo se lembra de que ele disse que os 7 salvadores não poderiam salvá-los e fica pensativa. Ela se aproxima e pergunta, bem direta, se por acaso ele veio do futuro, mas logo ri, dizendo que é só brincadeira, porque ele fala como se já soubesse de tudo. Com o corpo tremendo, Cookie revela que já viveu o futuro, 5 anos à frente. Momo fica sem palavras, achando que é piada, lembrando que ele deveria ter morrido no apocalipse. Mas ele pede que ela não ria e que escute com atenção tudo o que ele tem a dizer. Ao ver a expressão séria dele, ela finalmente entende e percebe que o mundo realmente vai acabar. O protagonista confirma esse medo com um olhar sombrio, deixando o clima pesado. Ela fica em choque ao perceber que nem mesmo o poderoso número 1 será capaz de salvá-los. A cena mostra um vislumbre do futuro. A Shiaka morto, os outros heróis caídos. Até Sagai Tetsu, o mais forte de todos, aparece completamente derrotado no chão. Cookie explica que não havia como alguém lidar com tudo aquilo sozinho. Era simplesmente impossível. Com o punho cerrado, ele diz que não importa o quão forte alguém seja, todos precisam lutar juntos. Momo repete a palavra aliados, olhando para ele com uma mistura de surpresa e admiração. Ele então confessa que ela é a primeira pessoa para quem contou isso, sua primeira verdadeira aliada. Corada, com um sorriso sincero, ela agradece pela confiança, mas pergunta por que ele não conta isso para todo mundo, já que mais pessoas poderiam acreditar. Cookie explica que regressão é uma magia antiga, que ninguém sequer sabe ao certo se existe. Também revela que, se esse segredo vier à tona, sua irmã pode acabar em grande perigo. Momo entende a gravidade da situação e pergunta imediatamente qual será o plano deles daqui pra frente. Com o punho fechado, Cookie responde que eles precisam ficar mais fortes, e foi por isso que ele se tornou um mago. A cena muda, mostrando os dois caminhando juntos por um parque, prontos para uma nova jornada. É explicado que ele e Momo foram colocados no mesmo esquadrão, iniciando seus dias como magos. O grupo chega à beira de um enorme buraco, preparando-se para explorar sua primeira dungeon. Nesse momento, um veterano pergunta se é a primeira vez dos novatos ali, o que deixa Momo animada. Cookie pensa que já esteve em dungeons virtuais antes, mas nunca enfrentou monstros reais. Sua expressão fica séria. Aquela seria sua primeira batalha de verdade. Os veteranos os tranquilizam, dizendo que é uma dungeon iniciante e que eles só precisam seguir atrás. Os dois concordam, embora um pouco tensos, e se preparam para descer. Um dos mais experientes manda que avancem, e toda a equipe começa a descer pelas paredes da caverna. É explicado que iniciantes sempre começam em dungeons de baixo nível, acompanhando veteranos. Os experientes cuidam da luta principal, enquanto os novatos aprendem observando. De repente, um dos caras se irrita ao ver vários monstros avançando e manda os novatos lidarem com alguns. Instantaneamente, Cookie e Momo entram em posição de combate. Cookie usa sua habilidade e invoca vinhas espinhosas, prendendo um dos monstros. Com o inimigo imobilizado, Momo prepara uma bola de fogo e finaliza o ataque. O veterano elogia o espírito deles, enquanto Cookie diz que ainda pode lutar muito mais. Com um sorriso, o outro aconselha a ir com calma. Se acostumar aos poucos é o melhor caminho. Mas o protagonista se enche de energia e pede para observarem o que ele vai fazer. Ele combina sua habilidade de espinhos com a bola de fogo de Momo, criando um ataque em área. Momo comemora o novo movimento, e até os veteranos ficam impressionados. De repente, Cookie sente um poder fluindo dentro dele. Ele sobe de nível como mago, mas logo percebe, frustrado, que monstros de rank C dão pouca experiência para ele evoluir. A cena corta para fora, com Cookie já saindo do buraco. O portal se fecha, e Momo comemora animada por estarem de volta. O veterano pergunta como foi a missão, e ela diz que ficou nervosa, mas que deu tudo certo. Com um olhar sério, Cookie surpreende todos ao dizer que quer tentar uma dungeon de nível mais alto. Momo se assusta com a ousadia e chama seu nome preocupada. O líder do grupo admite que a habilidade dele é impressionante, mas explica que poder não é tudo. Experiência real faz toda a diferença. Cookie aperta o punho e concorda, entendendo o recado. A cena muda para um restaurante, onde um aluno reclama de fome enquanto Momo come um sanduíche. Comendo, Cookie reflete que finalmente entendeu o que os veteranos queriam dizer. Ele não vai derrotar monstros fortes com habilidades que mal domina. Ele precisa de experiência. Momo explica que o mundo dos magos é rígido, e as missões são definidas por rank. Pergunta se ele ainda está com pressa, e ele diz que sim,
mas entende as regras. Então revela que restam apenas 4 anos e 10 meses até o fim do mundo. Com um olhar sério, Cookie diz que seu primeiro objetivo é reunir aliados confiáveis como ela. O segundo objetivo é ganhar status, para que o mundo escute seus avisos. Depois, ele precisa copiar habilidades úteis, como defesa para proteger pessoas e cura para salvar feridos. Quer acumular o máximo de habilidades possível. Momo, séria, pergunta qual é o quarto e último passo do plano. Ele responde que precisa ficar forte. Forte o suficiente para derrotar monstros que nem o número 1 conseguiu vencer. Com o punho cerrado, ele sente o peso do tempo passando. Desesperado, pensa que nesse ritmo nunca ficará forte o bastante. Momo então se lembra de algo e chama a atenção dele. Ela explica que se um mago se tornar tão forte quanto os 7 salvadores, pode pular ranks. Cookie se anima, mas ela admite que não sabe como alcançar isso. Ele então percebe que, se for reconhecido pelos salvadores, poderá enfrentar dungeons mais difíceis. A cena muda para uma sala de reunião, onde os 7 salvadores discutem um assunto sério. A Shiaka, o número 5, pergunta qual é o tema. Juman Saijiro, número 2, responde que é o novato Ikuta Cookie. Kugi Rampo, número 4, o chama de moleque, que derrotou Araki. Seijiro explica que o garoto usou a habilidade de espinhos e logo depois ativou outra. Igawa Himeka, número 3, conclui que ele deve ter múltiplas habilidades, algo muito raro. Suzaki Hirori, número 6, diz que isso não importa, parecendo desinteressada. Todos então olham para Sagai Tetsu, número 1, querendo saber sua opinião. De repente, ele cria uma espada de gelo e desaparece em uma velocidade absurda, surpreendendo todos. A cena corta para Cookie, que sente uma presença poderosa e intimidante se aproximando. Os outros salvadores ficam chocados, sem entender o que Tetsu foi fazer. Sagai Tetsu aparece do nada diante de Cookie, já empunhando sua espada de gelo. Rampo se surpreende e pergunta como ele passou pelo sistema de segurança eletrônico. Mas Cookie não se abala. Ele ativa uma nova habilidade, criando um círculo mágico em sua mão. Os outros percebem que é uma habilidade de raio. O protagonista então pergunta o que eles querem. Com um olhar sério e determinado, ele revela que, na verdade, veio pedir um favor. Seijiro fica curioso para saber qual é o pedido daquele novato. Então Cookie encara Tetsu e, com toda a coragem, pede para que o deixem se juntar aos 7 sábios. Kugi fica chocado com a ousadia do garoto, sem entender aquela proposta absurda. Então, Seijiro pergunta se Kyugi acha que ele pode assumir a posição só porque venceu. A Shia lembra o garoto de que ele mesmo disse que os 7 sábios eram inúteis, mas Cookie rebate, pensando em voz alta que, desse jeito, poderia se tornar um mago de classe S mais rápido. Seijiro observa a mana dele e começa a considerar o sistema de pular ranks. É explicado que até Sagai, o mais forte, levou 6 meses para alcançar isso. Cookie insiste, com um olhar determinado, dizendo que precisa ficar mais forte agora. Diante disso, Kyugi explode de raiva, gritando para ele não agir como um moleque arrogante. Ele explica que os magos evoluem com o tempo, conforme as dungeons ficam mais difíceis. Irritado, Kyugi avança para lhe dar uma lição, mas Seijiro o manda parar imediatamente. O velho então revela sua suspeita de que Cookie talvez consiga copiar habilidades. Ao ouvir isso, a expressão de Cookie muda, ficando mais séria e tensa. Kyugi fica incrédulo, se perguntando se uma habilidade dessas realmente pode existir. A Shia acha a situação interessante, enquanto Igawa parece completamente entediada. Para encerrar, Seijiro dispensa Cookie, dizendo que entende seus motivos, mas não hoje. Cookie fica decepcionado, pois queria copiar a habilidade de um dos sábios. Então ele decide usar seu último recurso, libera toda a sua mana e uma poderosa aura branca explode ao redor de seu corpo. A pressão é tão absurda que até os sábios ficam chocados. Kyugi se irrita, achando que o garoto pretende lutar contra todos. Mas, de repente, Cookie se curva em sinal de respeito, deixando o grandalhão confuso. Ele diz que vai levar as palavras deles a sério e treinar o dobro. Agradece diretamente a Kyugi pela bronca, dizendo que aquilo o motivou ainda mais. Com isso, ele se vira e começa a sair calmamente da sala. Kyugi o chama de volta, e Cookie percebe que sua isca funcionou. O grandalhão elogia a mana dele e diz que, afinal, ele tem bons modos. Cookie sorri humildemente, embora pense que aquilo não combina com ele. Então Kyugi pergunta por que ele está tão desesperado para ficar forte. A expressão do garoto muda, ficando sombria ao lembrar do motivo. Em um rápido flashback, vemos sua irmã desmaiada no hospital. Ele explica que quer se tornar um mago do qual ela possa se orgulhar quando acordar. Comovido, Kyugi começa a chorar e o agarra, gritando que vai treiná-lo pessoalmente. A cena muda para a grande arena, onde Kyugi explica que sua habilidade cria barreiras. Cookie revela, em pensamento, que já havia pesquisado aquela habilidade e queria copiá-la. Ele imagina que,
com uma barreira tão forte, finalmente poderia proteger as pessoas. Kyugi se prepara para o teste e anuncia que será uma disputa entre ataque e barreira. Ele então invoca uma enorme parede que surge do chão, chamada Muralha da Determinação. A parede se ergue com um poder absurdo, demonstrando a força de sua habilidade. Kyugi desafia o garoto a tentar quebrá-la. Cookie não hesita, avança e ativa sua habilidade de pele de ferro. Seu golpe atinge a parede com força total, causando uma explosão de energia dourada. Mas, no mesmo instante, o impacto retorna para o braço dele. A força é tão grande que ele é arremessado para trás, quebrando uma barreira no chão. Kyugi o segura e explica que a parede reflete o dano recebido. Em seguida, o desafia novamente a quebrá-la, garantindo que não está mentindo. Ele promete que, se Cookie conseguir, ele entrará em seu esquadrão e ainda será levado para conquistar uma dungeon de classe S. Cookie se concentra e decide usar sua habilidade. Um selo de poder brilha em sua mão. Ele invoca Fuma e o funde com uma bola de fogo, criando um tigre gigante. Kyugi fica incrédulo, sem entender que tipo de habilidade permite fundir poderes. Cookie então ordena que Fuma ataque com tudo. O tigre prepara um disparo e libera um rugido de chamas, uma técnica devastadora que avança com velocidade absurda, destruindo tudo pelo caminho. Completamente chocado, Kyugi grita que é impossível alguém quebrar a parede com um único golpe. Cookie já se prepara para receber o dano refletido, mas percebe, confuso, que não sentiu nada. Kyugi explica que a parede não reflete o dano quando alguém consegue destruí-la na primeira tentativa. Ele admite que o garoto é o primeiro a realizar tal feito. Surpreso e feliz pelo reconhecimento, Cookie recebe o olhar diferente de Kyugi. O grandalhão então sorri, satisfeito, e pergunta se ele conseguiu copiar a habilidade. Cookie confirma que obteve a barreira absoluta. Kyugi diz que compartilhará seu poder, mas alerta que uma cópia nunca supera o original. Em seguida, faz uma pergunta séria. Quer saber se Cookie não confia no ministério. O garoto hesita, lembrando de algo pesado do passado. Mas, para sua surpresa, Kyugi revela que também não confia. Ele diz que o ministério tem agido de forma estranha, e nem mesmo ele entende o que o grande mago está pensando. Cookie tenta falar algo, mas de repente, algo terrível acontece. Do nada, alguém ataca Kyugi por trás, fazendo-o cuspir sangue. Cookie entra em pânico, gritando seu nome, sem acreditar no que está vendo. Ele fica chocado ao perceber que o atacante é o próprio grande mago. É revelado que ele é o líder do Ministério da Magia, o homem que previu o fim do mundo usando uma magia ancestral de visão, e que escolheu pessoalmente os 7 sábios para tentar evitar a catástrofe. De volta ao presente, Cookie encara o corpo de Kyugi caído no chão, gravemente ferido. Ele chama seu nome com a voz trêmula, ainda sem acreditar, mas é inútil. O grandalhão não se move. O grande mago então avança em direção a Cookie, pronto para atacar com sua espada. O garoto reage rápido e usa a habilidade que acabou de copiar, a barreira absoluta. O ataque é bloqueado com sucesso, protegendo o corpo de Kyugi. Tomado pela raiva, Cookie grita e ativa outra habilidade, o usuário de espinhos. Várias estacas verdes gigantes surgem para atacar o grande mago com força total, mas o velho ativa sua própria habilidade, Visão do Futuro. Seus olhos brilham, e ele desvia de todos os ataques com facilidade, como se já soubesse onde cairiam. Cookie se frustra, incapaz de acertar um único golpe em alguém que pode ver o futuro. Para piorar, o mago começa a criar ilusões, deixando o garoto completamente confuso. Cookie percebe que os movimentos do velho são estranhos, quase como um bug, não parecem humanos. De repente, a imagem do mago pisca, e sua cabeça simplesmente desaparece, como se fosse uma ilusão se desfazendo. Logo depois, ele some completamente. Cookie fica em choque ao perceber que ele escapou assim. A cena muda para o necrotério do ministério, onde Kyugi está deitado. Cookie se aproxima do corpo e pede desculpas por não ter conseguido salvá-lo. Com um olhar triste, ele diz que sempre teve uma dúvida. Como o grande mago conseguiu prever o fim do mundo, mas não viu um futuro onde os sábios vencem? Uma imagem mostra que, em todas as visões, os sábios sempre perdem. Nesse momento, Cookie tem uma realização. Talvez o mago tenha visto a verdade desde o início. Ele entende que o velho sempre soube que os 7 sábios não poderiam salvar o mundo. Mas então, por que contar uma falsa profecia? Qual seria o motivo? Ele pega o celular, que mostra um rastreador, e lembra da habilidade Tiro Pegajoso. É revelado que durante a luta, ele usou essa habilidade para colocar um rastreador no grande mago sem que ele percebesse. A habilidade permite saber a localização do alvo, exibindo-a no mapa. Com isso, Cookie se enche de determinação e diz que vai descobrir a verdade por trás de tudo.